Superman. O cinema sempre foi fonte de fantasias. Das mais sombrias às mais ingênuas, a sétima arte nunca deixou de nos fazer sonhar e idealizar um mundo diferente, com figuras edificantes e feitos incríveis. São obras responsáveis por, até hoje, inspirar nós, seres humanos, a superar desafios e procurar se melhorar. Em 1978, Superman, o filme fez muito mais do que nos levar a acreditar que um homem podia voar. Foi uma produção bastante difícil, porque a ideia inicial era filmar 2 filmes de uma vez, e aí editar e soltar um, soltar outro, e era uma coisa muito dispendiosa. Entretanto, teve mau gerenciamento, teve briga de produtores com o diretor, teve muita confusão envolvida aqui, tudo que não só tornaram as filmagens difíceis em quesitos desnecessários, mas que fez o orçamento simplesmente acabar. E acabou quando? Quando já tinha praticamente o primeiro filme todo filmado e algumas cenas do segundo completadas, mas ainda faltava muita coisa. Então o plano original teve que ser levemente alterado. A ideia foi, vamos gastar o resto que tem aqui para terminar o primeiro filme, vamos soltar ele e com o dinheiro que ele fizer, a gente termina o segundo. Deu certo, o filme foi um estrondoso sucesso, o dinheiro foi usado para terminar o segundo, mas as brigas foram tão homéricas que o diretor Richard Donner acabou sendo demitido, foi contratado outro para terminar o segundo filme, mas isso é história para depois. Dá para perceber esse planejamento original de fazer 2 filmes em sequência no início do Superman no filme, porque começa com o General Zod e os capangas dele sendo presos na Zona Fantasma. E acabou o General Zod nesse filme, saca? Então ficou a apresentação de um grande personagem perdida, pra nada. Nesse filme não serve pra nada, ele volta lá no segundo. Aliás, o final deste primeiro filme era pra ser o final do segundo filme, que precisou ser reescrito e, sério, eu fico impressionado que com essa confusão toda, os 2 primeiros filmes tenham saído com uma qualidade boa no final das contas. Para o papel título do Homem de Aço foi escolhido Christopher Reeve, você já deve saber quem é ele, mas na época ele era totalmente desconhecido, tanto que o material de marketing e divulgação do filme na época tinha os nomes do Gene Hackman e do Marlon Brando, que eram estrelas muito grandes naquele momento. É praticamente unânime que a escolha do Christopher Reeve para interpretar o Superman foi acertadíssima. E eu concordo, sabe? Ele é muito bom como o Superman, aquele ser confiante e sereno, educado, aquele que passa aquela incorruptibilidade, sabe? E interpretando o Clark Kent, que era um cara mais solto, mais solto não, né? Mais inseguro, mais desajeitado. E o Christopher Reeve aqui foi um ótimo exemplo do arquétipo do Superman dos quadrinhos, né? O trabalho de mudança entre Superman e Clark Kent foi muito além do que só botar óculos e pentear o cabelo diferente, sabe? Era todo um trabalho de uso de voz, de postura corporal que ele usava, que fazia os 2 personagens serem 2 coisas muito distintas. Isso dá pra ver na cena em que ele é entrevistado como Superman pela Lois, que logo depois ele sai e volta como Clark Kent, e ele volta falando como Clark Kent, desajeitado, e numa hora ele pensa em revelar a verdade pra Lois, e aí você vê que, cara, em 1 segundo, ele muda a postura corporal, você vê, agora é o Superman, agora é o Kal-El que tá ali, não é o Clark Kent. Pra logo depois ele desistir e volta pro Clark Kent. Genial. O trabalho do Christopher Reeve como Kal-El e Clark Kent foi tão marcante que até hoje, 2018, 40 anos depois do filme, a figura do Superman é associada ao rosto dele. E a figura do Superman é um dos maiores símbolos da cultura pop, né? Então o rosto do Christopher Reeve tá, acho que, eternizado pra sempre. E não é um símbolo reverenciado à toa, saca? Histórias do Superman, o filme do Superman, é uma coisa muito além de escapismo e pura diversão. Aliás, no filme, o Superman, o Christopher Reeve Superman, só aparece quase 50 minutos depois que o filme iniciou. Isso é ruim? De maneira alguma. Sabe o que o filme fez com esses 48 minutos? Apresentou o personagem com calma, desenvolveu tudo, contou sua origem, contou seus primeiros anos na Terra, como tudo isso influenciou na pessoa que ele é hoje adulto. Esse cuidado de desenvolver o seu protagonista com calma resultou num protagonista sólido, esbanjando carisma e, conforme a gente vê ao longo do tempo de projeção, um farol de esperança. Como boas representações do Superman são. E essa aura de que tudo vai ficar bem é magistralmente espelhada na trilha sonora do John Williams. Você pode nunca ter visto esse filme, mas você conhece ou já ouviu o tema do Superman, o tema principal do filme. Desse tema, há momentos em que ele tá voando com a Lois. O John Williams é mestre nisso, né? Em criar aquela trilha com uma atmosfera de fantasia e de maravilhamento perante a coisa que está acontecendo à sua frente. Facilmente uma das melhores trilhas da história da sétima arte. Todo o clima do filme é realmente inocente. E não é à toa, sabe? É um espelho dos quadrinhos da época. A coisa mais sombria, mais séria, mais adulta veio chegar na década de 80 com Frank Miller, com Alan Moore. Então o filme pegou uma época dos quadrinhos diferente disso. Isso é representado muito bem. E dá certo também porque encaixa muito bem com Superman. Clima também refletido no Lex Luthor do Gene Hackman. Ele tinha planos mirabolantes de especulação imobiliária que parecem bobos se a gente vê com os olhos de hoje. Mas tem lá a convicção do Luthor de que a mente tem que se sobreviver
sobressair a força física. Que era uma boa interpretação do que gerou muitas lutas ao longo da história entre Superman e Luthor, né? A curiosidade é que Gene Hackman se recusou terminantemente a raspar o cabelo dele e ficar careca pro papel. Então qual foi a solução do filme? Se você ver cada cena, o cabelo dele tá estilizado diferente para ilustrar que ele usava perucas. Então tem uma cena lá perto do final do filme em que ele tira a peruca e ele tá com um bald cap, uma touca assim pra parecer que ele tava careca. Um dos grandes acertos do filme é a preocupação que o diretor Richard Donner teve com verossimilhança. Porque era a primeira vez que você tava retratando o Superman no cinema assim e a coisa tinha que ser levada a sério. O risco de ter o tom de paródia era grande. Tinha que ser uma obra, no final das contas, que honrasse o Homem de Aço, né? Dito isso, o roteiro em si tem suas pequenas falhas nesse quesito, como o Luthor chegar à conclusão que a Kryptonita é nociva pro Superman é risível. Porque é do nada, sabe? Parece que ele teve uma mensagem do além que disse isso pra ele. Mas não é uma coisa que incomoda tanto quando você percebe a atmosfera inocente toda que permeia pelo filme, né? Se rende esses vilões mais bufões, também rende diálogos muito sinceros. Era 1978, então o filme usou muitos efeitos práticos, né? Muita maquete sendo destruída, coisa assim, pra ilustrar as coisas acontecendo, coisa que era o que dava pra fazer na época. Então, hoje em dia, é muito notável, é muito perceptível aos olhos do espectador de hoje? Mas não tira do filme e vale como registro histórico de como as coisas eram feitas. É interessante. E não te tira do filme porque é bem usado na narrativa do que tá acontecendo ali, tudo flui. O visual de Krypton aqui é algo que eu quero destacar, porque o cara criou praticamente, bom, tá certo, né? Um mundo novo. Mas então é tudo muito branco, muito claro, é uma tecnologia baseada em cristais, achei isso genial, sabe? Porque é literalmente algo muito alienígena pra gente. Aliás, se você vê as primeiras cenas que se passam em Krypton, lá com Marlon Brando de Jor-El e o povo lá do conselho, tudo com as roupas brancas que brilham pra caramba, eles fizeram aquele material com o mesmo tipo de material que é usado em placa de trânsito, que é pra brilhar bem quando bate luz, por isso que brilha daquele jeito. Era o primeiro longa do Homem de Aço, né? Então os efeitos de voo tinham que sair bons, tinham que sair críveis, né? E aí começou um dos grandes desafios do filme, porque isso nunca foi feito antes e só botar cabo lá passando assim, o ventinho, não ia colar tanto. Muito de orçamento foi gasto em estudando como se fazer isso. E aí veio o Zoran Perisic, ele inventou uma estrutura para posicionar a câmera, uma estrutura que podia mexer e brincar com zoom. E ele desenvolveu para esse filme pensando no voo do Superman. Foi uma das várias técnicas desenvolvidas no filme para gerar a ilusão de voo, porque essa estrutura podia focar no Christopher Reeve enquanto mexia um zoom de uma maneira, com uma projeção atrás, para poder criar o efeito de voo. Então você teve essa técnica criada, você teve outras técnicas, momentos quando o Christopher Reeve estava pousando ou decolando perto de personagens, aí você tinha realmente cabos, uma estrutura para erguê-lo, para baixar ele, e tudo com muito cuidado, com uma fotografia, com uma luz que escondia muito bem o equipamento para ele poder interagir com os outros atores. De novo, tem muito efeito ali que não passa hoje em dia? Sim, tudo bem. 40 anos atrás, gente, aquilo foi um marco para a história do cinema. No final das contas, todo esse investimento deu certo. O slogan do filme de que você vai acreditar que o homem podia voar pegou e muita gente saiu maravilhada das salas de cinema na época. E nada disso tudo seria bem aproveitado se a direção do Donner não fosse muito precisa, né? Ele variou as tomadas de voo, saca? Com planos abertos para mostrar o Superman voando, com closes para mostrar momentos mais íntimos, principalmente quando ele tá voando com a Lois. No momento que ele tem que voar muito rápido atrás do mísseis, ele coloca a câmera atrás do Superman, então você tá voando com ele numa velocidade maior. Há momentos que ele coloca a câmera do chão e o Superman passando, como se fosse nós, meros mortais, vendo o Homem de Aço passar. As diferentes maneiras com que ele abordou o voo do Superman permitiu que nós tivéssemos diferentes experiências vendo o voo, estando maravilhados com aquele ser fantástico passando pela gente, ou no lugar dele, em alta velocidade. São coisas que ajudam o público a ter uma imersão melhor no filme e a se deslumbrar com o personagem. E ele também usou de uma montagem muito boa aqui no filme para criar tensão nos momentos certos. Dá uma olhada na cena perto do final do filme, quando o Superman chega e vê a Lois dentro do carro, na situação lá. Ele vai dando closes e cortando, vai intercalando as tomadas e você sente junto com o Kal-El o choque que ele sentiu. Se hoje filmes de super-heróis acontecem aos montes, é porque as portas foram abertas com Superman no filme. O respeito ao material original é inegável, o filme teve seu maior êxito ao conseguir transpor pra tela grande o que é mais importante no último filho de Krypton: esperança. Sabe aquela sensação de que, se ele chegou, se ele tá perto, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo tranquilo? Não é qualquer personagem que consegue passar esse tipo de magia. Superman no filme será para sempre um marco na história da sétima arte. Por causa de Richard Donner, Christopher Reeve e tantos outros, nós, fãs do filme e do personagem, ousamos sonhar para o alto e avante. Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Vocês gostam do Superman? Qual é o seu filme favorito do Homem de Aço? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds. Não deixem de se inscrever aqui.